E eu não me sinto em condições políticas de, pelo fato de ter passado 4 dias na Alemanha Oriental, já poder julgar se o sistema socialista deles é ótimo ou se não é ótimo. Sinceramente, não me sinto em condições. Eu acho que seria precipitação da minha parte fazer um prejulgamento de uma coisa que eu não teria condições de fazer. Eu acho que os sistemas socialistas existentes, eu acho que ainda estão num processo de aperfeiçoamento. Eu acho, e fiz questão de dizer isso ao Fidel Castro, de que não vejo por que ele não deveria convocar eleições para presidente em Cuba. Porque depois de 30 anos já está consolidado, sabe, o governo cubano, que poderia convocar. A Nicarágua convocou e o que deu? A Nicarágua convocou e tiveram 85% dos votos. Agora, é bem verdade que implantar um sistema socialista, sabe qual é a experiência que eu tenho? De 31 dias de cadeia, quando tentei implantar o socialismo na cela. É duro. É duro. Quem é que mora com a sogra ou com a mãe para saber o quanto é duro implantar o socialismo dentro de casa? A experiência que eu tenho é da cadeia. A gente estava preso em 13 companheiros e a gente precisava dividir responsabilidade. Um dia um vai servir o café, outro dia um vai lavar o banheiro, outro dia um vai fazer tal. E, neguinho, olha, tinha hora que você tinha que execrar a gente, porque tinha nego que não queria cumprir sua tarefa. Então, na medida que você estabelece um sistema social, que você estabelece uma certa igualdade entre as pessoas, tá? Você vai ter que tomar providências para quem não cumpre isso. Não é verdade? Quer dizer, então eu penso que a questão do socialismo é menos teoria e mais prática, porque, quando eu digo isso, vocês até viram que foi motivo de uma divergência minha e do V-Fora através da Folha de São Paulo. Porque eu penso que, embora você possa ter uma baita de uma teoria, sabe, de um esquema perfeito, na hora que você vai executar, é preciso saber como é que funciona a cabeça das pessoas. É preciso saber qual é o grau de educação das pessoas. É preciso saber qual é os compromissos ideológicos daquelas pessoas. E aí é que vem os problemas. Aí é que você leva 20, 30, 40, 50 anos para implementar, sabe, um sistema. E às vezes você não consegue implantá-lo. A pessoa pergunta, bom, ô Lula, mas em Cuba tem corrupção. Quero dizer para vocês que deve ter, e muita. Agora, não tanto quanto o Brasil. Não tanto quanto o Brasil. Na União Soviética tem corrupção? Deve ter muita. Não descarada como a do Brasil. Então, como eu não sou especialista nem em Cuba, nem na União Soviética, eu sou um pouco especialista no Brasil, eu queria confessar para vocês que eu não vejo nenhum modelo que pudesse servir para o Brasil. Eu acho que tampouco a modernização do chamado capitalismo, sabe, com o modelo da social-democracia sueca, é humanamente impossível ser aplicado no Brasil, por uma razão muito simples. O que acontece nos países sociais-democratas é o capitalismo elevado às suas últimas consequências. E para dar certo aquilo, é preciso que haja o terceiro mundo velho de guerra para ser explorado, para poder dar certo a social-democracia. Porque é graças à exploração do Brasil, da América Latina, da África e da Ásia, que é possível você elevar o padrão de vida, sabe, da mesma forma que nos Estados Unidos. Então eu penso que acredito numa outra sociedade, acredito piamente. Eu acredito numa sociedade em que não exista injustiça, que as pessoas não sejam desiguais, tratadas de forma desiguais socialmente, que as pessoas ganhem, sabe, salários mais ou menos compatíveis com a necessidade de todo mundo. E acredito que esse modelo só poderá ser possível, Carlos, na medida em que a gente tente adaptá-lo à realidade cultural de um povo, às experiências de luta de um povo. Não dá para você pegar o regime cubano, colocar num navio, trazer para o Brasil, decreto-lei número 1, socialismo à la cubana, não dá certo. Ou trazer o soviético, sabe, através de um avião, chegar aqui e decretar socialismo
a via Suécia também não dá certo. Eu acho que ele será demorado, ele será, sabe, penoso, mas será nos moldes em que a cabeça do povo brasileiro estiver preparada para implantá-lo. Acredito nisso, trabalho para isso, acho difícil, veja, eu sou tão pessimista que eu acho difícil que mesmo que a gente fizesse a revolução hoje nesse país, depusesse o governo, a gente, para implantar esse socialismo, levaria quantos 30, 40, 50 anos para implantar num país de tantas coisas como o Brasil. Por isso, ninguém precisa ter tanto medo que não vai acontecer tão imediatamente. Tá? Nós precisamos plantar agora para colher daqui a alguns anos. É nisso que eu aposto e é para isso que eu trabalho. Mas não acredito que tenha modelo que sirva para o Brasil nesse instante. Senhor Constituinte, senhor deputado Luiz Inácio da Silva, eu quero declarar que eu estou em 80% com as palavras de Vossa Excelência nesse auditório. Concordo plenamente com esse exame rápido que o senhor fez da nossa situação econômico-financeira. E devo dizer isso porque eu tenho um passado também de lutas, sou advogado, o senhor me vê bem trajado assim, gravata, colete, mas não sou nenhum tubarão, sou de uma família de 11 irmãos, que estudei trabalhando para me formar em São Paulo, fui para Presidente Prudente, onde advoguei 15 anos, fundei uma escola de comércio noturna para tirar aquele pessoal da falta de instrução, e existe até hoje aquela escola, e consegui nunca mandar um aluno para fora que não pudesse pagar os seus estudos. Dava escola de graça para eles. Na minha profissão eu faço a mesma coisa. Com quase 50 anos de advocacia, tem a casa que eu moro. Ainda preciso trabalhar, porque a minha aposentadoria não dá para sobreviver. Dito isso, eu queria apenas perguntar qual é o seu compromisso ideológico, que não ficou muito bem claro. E que essa questão também das torturas, eu tenho 73 anos, o senhor tem 41. Cronologicamente, o senhor pode ser meu filho. Mas eu gosto também da mocidade. Eu sempre estive junto com a mocidade, licionando, junto com esses jovens aqui, que são o futuro da nossa nação. Concordo plenamente que o Brasil, em vez de gastar dinheiro em outras coisas, devia gastar em educação e saúde, educação no seu mais amplo conceito, educar e instruir ao mesmo tempo. O Japão conseguiu, não foi depois da Grande Guerra, não. O Japão, no século passado, ele vivia num regime daqueles imperadores, e ele decretou, no fim do século passado, para esse século, acabar com o analfabetismo no Japão. Não existe um analfabeto. A partir dos 5 anos de idade, o japonês vai para a escola aprender o japonês e o inglês. E depois da guerra, ele foi derrotado na guerra, graças ao empenho dos Estados Unidos, com um complexo de culpa, pôs MacArthur lá dentro. Hoje ele compete com os Estados Unidos na competição de fabricação de eletrodomésticos. Aqui no Brasil não se fez nada disso, mas eu tive a oportunidade de estudar trabalhando, fiz um concurso no tempo do interventor Ademar de Barro, fui nomeado para uma repartição pública e no fim era professor também. Tudo isso, os senhores falam em tortura, o senhor naturalmente deve conhecer por livros, durante a ditadura Vargas, o que houve de tortura no tempo do chefe de polícia Filinto Miller, o que ele fez contra Luiz Carlos Prestes e contra a mulher de Luiz Carlos Prestes. O senhor já viu em livro o que ele fez com a dona Olga Benário? E quem foi o defensor naquela ocasião não foram os comunistas, foi um advogado chamado Sobral Pinto, vivo até hoje, homem religioso, católico. Veja o senhor que também no Brasil, esse povo que hoje é obrigado a fazer certa estrutura devido a uma coisa institucional, e entretanto nós tivemos essa oportunidade. Eu, com o mais velho, uma família de 11 irmãos, eu estudei e depois ajudei meus irmãos também a se formarem. Veja o senhor que também, no campo do compromisso ideológico, eu não sou a favor de comunistas,
Eu defendo o direito deles dizerem, mas não concordo com a política deles. E já defendi vários comunistas, sendo católico também. Isso eu queria saber, o seu compromisso ideológico, e que vocês têm que, de fato, propugnar para que a instrução nossa, a educação, tenha os maiores recursos para que essa mocidade possa estudar sem grandes compromissos com dinheiro, que o Estado possa dar, e se não puder, que as instituições privadas podem dar isso aí. Olha, eu quero confessar para o senhor que eu acho que o senhor vai ter uma surpresa. Primeiro porque já é sobejamente conhecido, eu não me considero comunista, sou um cristão, creio em Deus, e estou à vontade para falar isso porque não estou em época de eleição. O Fernando Henrique Cardoso perdeu uma eleição porque vacilou em dizer isso. E eu acho que querer uma sociedade justa e igualitária independe de ser comunista, de ser socialista, de ser maoísta, de ser guevarista, de ser qualquer outra coisa. Independe do cidadão, sabe? Se quiser aplicar o cristianismo, sabe, na concepção da palavra, ele será por si só um socialista. Porque não é possível. Eu, por exemplo, não admito a existência, sabe, desse falso Deus do comércio. Eu não posso admitir, o Deus que eu acredito é o Deus da fraternidade, é o Deus justo, é o Deus, sabe, que quer a igualdade, que não quer o sofrimento, sabe? Eu não posso acreditar que o Deus do Maluf seja o meu Deus. Não posso acreditar que o Deus do torturador seja o Deus do torturado. Não posso, realmente não posso. Então, eu quero dizer para o senhor que eu me considero um cristão socialista. Quero confessar para o senhor ainda que não digo isso, e poucas vezes alguém viu eu dizer, na maioria das vezes eu me recuso, porque eu não quero ser rotulado, eu não quero andar com carimbo na testa. Eu prefiro sempre dizer que eu sou um torneiro mecânico que adquiriu consciência de classe, que adquiriu consciência política e quero prestar um serviço aos meus companheiros, tentando fazer eles chegar ao nível de compreensão das coisas que eu cheguei. Tá? É esse o meu compromisso ideológico. Apesar de tudo, nós estamos num regime de liberdade. Graças a isso, o senhor pode falar com inteira liberdade nesse auditório. Outro dia na televisão, o Brizola teve liberdade de falar o que ele queria. Nós não podemos não concordar com ele, mas teve liberdade. Esse sistema de liberdade agora que existe nesse governo, apesar do governo estar se desmandando, concordo plenamente com isso, esse regime existe atualmente. Não concorda que existe esse regime de liberdade? O Estado de São Paulo não tem mostrado que essa ferrovia Norte-Sul, eu estou em inteiro acordo, que é um absurdo a ferrovia Norte-Sul. Obviamente. A imprensa, o Estado de São Paulo tem publicado constantemente tem publicado. Ele que levantou primeiro a Folha de São Paulo e depois o Estado de São Paulo. Tem inteira liberdade. Olha, o senhor há de convir comigo o seguinte, eu acho que o senhor entende mais do que eu. Eu não acho que a gente tenha liberdade. A liberdade que nós temos é a liberdade que eu dou, ou que qualquer cidadão dá. Eu vou lembrar que o Calil, que é o filho do Jacob Itá, que está aqui, ele tinha um cachorro, um Doberman, que era tão bravo que ele nem soltava o cachorro de medo de ser mordido. E de vez em quando, assim, nas caladas da noite, ele abriu o portão assim para o cachorro sair um pouquinho para fora, sabe? E assim mesmo corria risco. A liberdade que nós temos é um pouco essa. Ou seja, é a política de dar os anéis para não perder os dedos. O governo, ele permite que a gente grite até um determinado tempo, mas não permite que a gente passe de gritar. O fato do Brizola ter um programa de televisão não significa que ele tem liberdade, porque o seu Sarney tem o direito de toda segunda-feira vir mentir na televisão,
por conta de ser presidente da República e não permite que a oposição possa se contrapor a ele. O Brizola teve 1 por ano, o PT tem 1 por ano, o seu Sarney, por ser presidente da República, tem toda segunda-feira 10 minutos. Para aprovar a ferrovia Norte-Sul, ele colocou os ministros para falar uma semana inteira, 5 minutos por dia, e não deu direito para a gente falar 5 minutos contra. Mas, cara, que diabo de democracia? Quem é que lê a imprensa? Aqui em Campinas, todo mundo... Ah, veja. Deixa eu contar uma coisa para o senhor. Em Paris, somente em Paris, o único jornal tem uma tiragem maior do que todos os jornais brasileiros juntos. Então, um jornal a 13 pau, quem é que pode ler? Quem é que pode ler? Eu até queria ponderar para o senhor o seguinte: qual é a maior fábrica de Campinas? A Bosch. Tá? A Bosch é a maior fábrica de Campinas. Eu queria que o senhor fosse no horário de entrada da Bosch, quando entra 5 a 6 mil trabalhadores, para o senhor ver se entra o único com um jornal embaixo do braço. E a televisão, que está em toda casa hoje? A televisão é a Globo e ela mente mais do que informa. Ontem eu assisti um programa da Globo em que ela retrata no Ceará a miséria que existe no Ceará. Crianças subnutridas. Eu fiquei penalizado de ouvir aquilo ontem à noite. Alô, eu queria pedir um favor, para que a gente não transforme isso numa polêmica que pode ser até estimulante, mas que vai impedir as outras perguntas. Eu vou passar para os 2 últimos inscritos no auditório, depois nós temos uma lista grande de perguntas por escrito.